Bom dia, galera. Bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Primeira vez que eu piso aqui no palco da Campus Party. E, enfim, interessante é que aqui na cidade que eu moro, em Natal, né? É uma poluição sonora danada aqui. Vocês conseguem me ouvir bem, entender? Eu já tô doido aqui, com tanto som aí, né? Bom, pessoal, então meu nome é Rodrigo Jorge. Eu trabalho na área de segurança da informação, sou pesquisador da área, gerencio a área de segurança de uma grande empresa também aqui em Natal, que é uma empresa nacional. E estão ouvindo bem? Eu tenho a impressão que baixou. Ok. Enfim, então eu trabalho bastante tempo nessa área. Tem um evento de segurança que eu faço aqui em Natal, não sei se alguém aqui já veio, já participou do Security Day. A gente faz aí, já tivemos 5 edições do Security Day, que é um evento de segurança, que eu convido a todos que são aqui de Natal a ficarem ligados lá no link securityday.com.br, provavelmente 24 de setembro esse ano, tá? Bom, o assunto que eu quero compartilhar com vocês é um assunto bem interessante, que eu acho que diz respeito à vida de todos nós, seres humanos, que estamos conectados na internet, através de um smartphone, através de um computador, tá? Que é segurança e privacidade. Nós vemos aí a era da informação, como todos sabem, e como todos dizem, e a informação é o que tem de mais valioso no mundo hoje em dia, correto? É o que as empresas ganham dinheiro com isso, é o que hoje em dia você dá um copo d'água para alguém, mas você não dá a tua senha, correto? Você não abre informações da tua vida, né? Me dá aqui, me dá 10 reais, dá 100 reais, eu dou, agora me dá seu celular aí aberto, deixa eu entrar e ver no seu celular o que você está postando, o que está aí no seu, enfim, nas suas redes sociais, a pessoa não dá. Então a informação é algo valioso. E aí eu quero voltar lá no passado, lembrar um pouquinho o caso sobre o cavalo de Troia, né? Todo mundo lembra da história de Troia? Bom, isso daí foi uma invasão, né, que ocorreu em Troia, correto? Os gregos queriam invadir Troia e eles precisaram encontrar uma maneira de invadir aquela fortaleza. E qual foi a maneira que eles encontraram? Obtendo informações sobre os troianos. Eles entenderam que os troianos eram politeístas, que eles cultuavam os deuses e imagens, que eles acreditavam na mística, que eles eram festeiros e que o cavalo era um ser sagrado para eles. E aí eles juntaram todas essas informações e bolaram um plano. Que foi qual plano? Fazer um grande cavalo de madeira para invadir uma fortaleza que até então era impenetrável para eles. E como é que eles conseguiram isso? Como que eles conseguiram? Informações. Eles obtiveram informações de alguém que era troiano e que saiu lá de dentro e levou a informação para fora. Alguém vazou a informação. E a partir desse vazamento, a partir desse conhecimento, eles criaram uma maneira e bolaram uma maneira de invadir, correto? Então foi as informações obtidas que fizeram toda a diferença na vida dos caras, dos gregos e dos troianos. Pessoal, infelizmente está branco o fundo do meu slide, eu vi aqui já em cima da hora, e eu estou vendo que ele ofusca um pouco, né, a visão de vocês. Não dava tempo de eu mudar eu teria que mudar todos os slides para o fundo preto. Eu peço desculpas pelo desconforto, enfim, dessa luz tão clara. E aí inteiro. Pessoal, em 2015, o Bruce Schneier, que é um cara que, enfim, inventou aí um algoritmo. Quem conhece o Bruce Schneier aqui? Criou a RSA, correto? É o fundador, é um grande cara aí, acho que mundialmente o maior nome da criptografia, pelo menos o cara que ganhou mais notoriedade, né? E ele tem
ele fala de vários assuntos e ele trouxe à tona o assunto. Apagou. E ele trouxe, melhorou para vocês, né? Acho que eu vou fazer a palestra aqui só no Lulô e aí fica mais confortável. Aí ele trouxe à tona o assunto, tá? E através de um livro publicado chamado Deira em Golia, que não tem a história do Sansão em Golias, ele fez que são dados e o Golias, né? A batalha oculta para obter dados da sua vida, né? E aí ele publicou um artigo, logo depois que ele publicou o livro, praticamente junto, dizendo que a manipulação baseada em vigilância, como o Facebook ou o Google pode comprometer as eleições. Isso ele escreveu em 2015. O que foi que nós vimos em 2017? A eleição do Trump, correto? E toda uma polêmica envolvendo inicialmente a Rússia, não foi? Está até em Guerra Fria, né? Os Estados Unidos com a Rússia por conta das eleições do Trump. E qual é a história? Que a Rússia estava pagando e manipulando as eleições através de informações de internet, tal. Então, uma coisa que ele previu há um tempo atrás, né, já aconteceu. Aconteceu agora em 2017. E aí criou-se um termo de capitalismo da vigilância. Esse é um termo meio que novo. O que é isso? É a empresa, o mercado que faz dinheiro a partir da violação e da vigilância de pessoas, de seres humanos, de empresas, ok? Capitalismo de vigilância. Isso aí é o que nós somos vítimas no dia a dia e é o que nós vamos bater um papo aqui no decorrer da talk aqui. Quem são esses caras? Google. Primeiramente, por que o Google? 80% das pesquisas da internet passam por dentro de quem? Google. 70% dos smartphones usam qual sistema operacional? Android. Que é de quem? Google. Para você usar o Android, você tem que criar o quê? Uma conta no Gmail, não é? Senão você não sincroniza, você não conecta na Play Store, você não atualiza o seu celular. Então o maior detentor de informações hoje é o Google. Depois, Facebook. Uma rede social que tem informações de mais de 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Ele sabe o nome, a data de nascimento, o que o cara gosta, né, o sexo, onde a pessoa está, sabe tudo. Facebook. Então, você tem aí Google e Facebook dominando. E aí você tem um terceiro cara chamado Microsoft. Por que Microsoft? A maioria dos computadores, laptops, PCs e desktops do mundo, principalmente o mundo corporativo, são Microsoft. Então, todo o dinheiro que circula no mundo, eu posso dizer que, acho que boa parte dele, eu não tenho esse número, essa estatística, mas uma boa parte dele passa por dentro de sistemas Windows, que são dominados pela Microsoft. E aí, não menos importante do que esses três, que eu digo que são as três maiores empresas detentoras de informação, é a NSA e o governo dos Estados Unidos. Essa é uma brincadeira, está tendo a minha camiseta aqui, que está lá, all your data, todos os seus dados, que é a vigilância que o governo dos Estados Unidos criou junto às empresas como Google, Facebook, Microsoft, operadoras de telecom e etc. E aí tem até uma imagem aqui que está lá, eu não sei se conseguem ler, mas está lá o marido e a mulher, né, fazendo uma conversa legal. E aí eles falam, só eu e você. Eles acham que está na privacidade dos dois. Só que em volta deles está lá o Google, o Facebook, a CIA, o FBI, a NSA e todos os demais órgãos que têm acordo com essas empresas e essas empresas fornecem dados e informações, né?
Tanto que hoje o cyberativismo está bem latente em cima dessas agências, correto? O último grande vírus de computador aí que afetou o mundo veio a partir de uma ferramenta que foi de espionagem que foi roubada dentro da NSA, que era uma ferramenta que explorava um backdoor do Windows, que não se sabe por que a Microsoft nunca tinha corrigido, mesmo conhecendo ele há 6 anos atrás, 7 anos, né? Enfim, então quem garante que esses órgãos já não invadiram muitas empresas e obtiveram informações, não com o intuito de vírus, mas com o intuito de espionagem mesmo. Enfim, nossa, ficou claro aqui. Bom, daí, recentemente, o Dylan Curran, do jornal Daily News, ele colocou aqui: você está pronto? Aqui estão todos os dados que o Facebook e o Google têm sobre você. E aí a Carta Maior aqui no Brasil, um portal, pegou essa mesma reportagem e traduziu para o Brasil, né? E aí, enfim, dentro da reportagem, ele traz aí uma série de informações e registros que nós, humanos, temos a nossa vida toda registrada e publicada lá no Google e no Facebook. E dentro da reportagem, inclusive, tem os links para você descobrir o que tem lá da sua vida, tá? Então você tem histórico de pesquisas, desde a primeira pesquisa que você fez lá no Google em 2000 e lá vai bolinha, tá lá a pesquisa que você fez até hoje. Você tem as conversas que você teve no Facebook, estão gravadas, mesmo as que você apagou, tá? Porque contatos, calendários e aplicativos, postagens curtidas e comentários, fotos, arquivos que você tem no Drive, histórico de visitação do YouTube, tudo isso está registrado nos arquivos do Google e do Facebook acerca de nós. E aí eu coloquei asterisco na frente, por quê? Porque mesmo aquilo que já foi apagado, putz, eu apaguei, certo? Apaguei, mas quando eu vou olhar no histórico tá lá no metadata. Tem um metadado lá e a minha informação tá lá. E eu posso fazer um download. O pessoal da Fox fez uma... E o primeiro dado que tem é sobre rastreamento, tracking, ok? E o pessoal da Fox, nos Estados Unidos, fez um videozinho interessante, que aí eu vou colocar aqui pra gente. Áudio. Set up our phones. So we wanted to figure out what exactly Google is learning about us throughout the day. So here's what we're going to do. We have 2 identical phones. The only difference between these 2 phones is this one is in airplane mode. Both of the phones lack a SIM card, and they haven't been set up to access any Wi-Fi networks. So for all intents and purposes, these phones have no connection to a data network. We're going to keep them with us throughout the day. And while I travel around DC, we're going to figure out just what Google is finding out about me. Our first stop, Sim's Convenience Store, just outside our Fox Bureau, for a quick coffee. From there, we took a walk to the Capitol and took a quick walk around the Senate office buildings, and then decided to hop in a car and head around town. Hello. We're going to the Children's Hospital, please. To run our test, we had to do more than walk the block, so we took a tour around our nation's capital. First, due north to the Children's National Medical Center Hospital, then west to St. Albans School and the National Cathedral. Our tour around town was a 14-mile journey that lasted more than an hour. The entire time, the phones had no access to the internet. Oh my goodness. Not a Wi-Fi connection and not any cellular data service. It almost seemed quaint to assume that Google wouldn't even be able to collect data on me. Let's head back to the Bureau, my friend. That church is beautiful. Google's business model is simple. Collect data on its users and then use that data to sell targeted ads. It's a business model called surveillance capitalism. But does that critical data collection work even when your phones aren't connected? So we're back here at our Fox Bureau in DC, and we've got both of our phones exactly how we left with them. The only difference, really, I snapped a couple of bad selfies at the National Cathedral. But otherwise, they have stayed in my pocket for the entire day. So let's find out what they know.
This is our man-in-the-middle device. It's basically a Wi-Fi network that these phones are going to connect to once we turn their Wi-Fi on. It's going to pass data through it on the way to Google, but on the way, we're actually going to get a copy of the same data that Google's going to get. We'll be able to decrypt it and then find out where we've been throughout the day. Within minutes, the numbers rolled in. The phone that wasn't on airplane mode registered more than 100 locations, 130 activities, and even 152 barometric readings. As soon as it hooked up to our Wi-Fi, it transmitted 300 kilobytes of data straight to Google. The phone even logged our exact locations, tracking us all around town, the Capitol, the hospital, the school, and the cathedral. Now, you may notice what's missing here is the exact route that we took, but it got that data too. It knows when I got out of the car. The metadata has a time log down to the very second, tracking everything when they think that you're walking, riding, and yes, even getting out of the car. Okay, so you're thinking, this isn't a big deal. I'll just put my phone in airplane mode. Yeah, we thought of that too. This is the other phone that we had with us that no SIM card also remained in airplane mode the entire time. Let's see what kind of data it captured. The phone with airplane mode activated actually logged more locations and activities than the other phone, and it also transferred hundreds of kilobytes of data to Google as soon as it was activated. The only thing that's missing from this map is our stop at the Children's Hospital, but it still knows we were there. There it is. Exiting vehicle, 100% accuracy. Through complicated user agreements and free software, Google gets users to sign away their privacy for nothing. They're even following you in the places that most people would expect total privacy. Government buildings, a children's hospital, a private school, a church. Every move you make, every step you take, Google is watching you. Cada movimento que você der, cada passo que você der, o Google está mapeando. Isso são celulares Android, correto? Enfim, a gente está fazendo uma pesquisa dessa e devo publicar aí esse ano ainda com Android, mas com iPhone também, ok? Então eu devo publicar uma pesquisa, estou juntando o pessoal para a gente fazer algo parecido. Bom, então nós vemos um mundo que não há privacidade, mesmo pensando que o celular está em modo avião, ou é que ele está offline, que ele não vai estar fazendo nenhum tipo de rastreamento sobre mim. Eu, quando descobri isso em 2016, eu fui olhar, minha conta está desabilitada no Google desde 2016. Mas tem todos os lugares que eu viajei nesse ano, tem aqui por onde eu passei, 64 locais para me reconhecer e dizer onde é e confirmar se eu estive lá. Então ele rastreou a minha vida também. Nossa, infelizmente, pessoal, ficou ruim aí a resolução, mas ele tem aqui histórico de localizações que você pode desativar, informações de dispositivo, o que é isso? Agenda, contatos, calendário, informações de recebimento e efetuação de chamadas que vocês fizeram. Tudo isso está gravado lá dentro do Google, que você pode olhar esses dados como eles estão gravados e pode desabilitar isso dentro desse link. Google Play Sound, ou seja, as músicas que você ouviu no Google Play, no YouTube, as pesquisas que você respondeu no YouTube, as pesquisas feitas no indicador, aquilo que está registrado sobre você na parte de anúncios, ok? Enfim, então tudo isso está registrado lá. E por que está registrado no Google? Porque quando a gente cria uma conta no Google, é passado um termo de uso que nenhum usuário lê, infelizmente. E aqui também vocês não vão ler, porque a tela não está permitindo, né? Mas eu vou ler aqui da tela e tentar traduzir para vocês. O usuário, licença de uso de conteúdo do usuário, ok? Termo de uso do Gmail. Deixa eu apagar um pouco, só um minutinho que aí vocês dão um descanso enquanto eu leio aqui. Eu não consigo apagar aí aqui, mas vamos lá. O usuário retém direitos autorais e quaisquer outros direitos que já tiver posse em relação ao conteúdo que enviar, publicar ou exibir nos serviços ou através deles. Aí prestem atenção. Ao enviar, publicar ou exibir conteúdo, o usuário concede ao Google uma licença irrevogável, perpétua, mundial, isenta de royalties e não exclusiva de reproduzir, adaptar, modificar, traduzir, publicar, distribuir publicamente,
exibir publicamente e distribuir qualquer conteúdo que o usuário enviar, publicar ou exibir nos serviços ou através dele. Essa licença tem como único objetivo permitir ao Google apresentar, distribuir e promover os serviços e pode ser revogada para certos serviços conforme definido nos termos adicionais desses serviços. Então, quando eu assino a venda da minha privacidade para o Google, é quando eu crio uma conta no Gmail e aceito os termos de uso. É algo polêmico, porque empresas privadas estão utilizando até hoje o Gmail para realizar e para transitar informações que são confidenciais, mas que eles estão utilizando um serviço que ele não tem nenhum tipo de privacidade ou restrição. Ora, se eu troco uma mensagem com a minha esposa, que pode ser de cunho íntimo, correto? No Hangout, por exemplo, posso mandar uma nude minha para ela, e de repente eu fazer uma pesquisa no Google, tá o que lá? A minha nude. É permitido pela licença? Ele pode fazer o que quiser com o conteúdo que eu transmitir, publicar e utilizar dentro dos serviços. Então ele pode fornecer para terceiros. Você pode bater um papo lá no serviço do Google com alguém sobre uma doença e daqui a um pouco você recebe o contato de um hospital ou de uma farmácia. Por quê? Porque tem alguém vendendo a informação. Ele tem direito de fazer isso, correto? Enfim. E aí, gente, aquilo que o Zuckerberg, que o Bruce Schneier previu, aconteceu, e aí está essa polêmica toda com o Zuckerberg, que essa semana foi bater no Senado. Por quê? Porque inicialmente pensou que eram 50 milhões de usuários afetados lá pelo Facebook, relacionados à eleição americana, que a eleição foi manipulada, correto? Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de lançar aquele aplicativo de pesquisa no Google. Esse é só um exemplo, né? Como você se parecia se você fosse do sexo oposto? Vocês já viram isso no Facebook? Tem como você se parecia se fosse do sexo oposto. Quem é o seu melhor amigo no Facebook, não tem? Como você seria quando você ficasse velho? Aí tem lá, não tem essas pesquisas? Legal. Quando a gente entra nessas pesquisas, você tem que dar permissão àquele aplicativo acessar a tua conta no Google, correto? Desculpa, no Facebook. E aí, quando você dá acesso a esse cara, ó, aqui é um exemplo, JibJab, está solicitando acesso para quem? Minhas informações básicas, nome, perfil, foto, sexo, lista de amigos e outras informações. Além disso, ele quer o quê? Acesso às minhas fotos e meus vídeos e acessar informações dos meus amigos, como aniversários e fotos. Então, uma vez que para acessar uma pesquisazinha dessa besta, eu dei permissão a alguém me devastar a minha vida dentro do Facebook. E não só a minha. Eu dei permissão a ele devastar a vida de quem? Dos meus amigos. Porque eu permiti acessar informações dos meus amigos. Que meus amigos permitem que eu acesse porque eu sou amigo. Mas ele não... Meu amigo, eu não pedi autorização do meu amigo. Olha, me permita, por favor, dar direito a Cambridge Analytica verificar a sua vida dentro do Facebook. Não, ele deu direito a mim como amigo, aceitou e virou amigo dele, não é assim? Vamos lá. Aqui é um outro serviço. A mesma coisa, ó, My Great Website. Ele quer acesso a informações de contatos que eu tenho no meu celular e que estão compartilhadas com o Google, com o Facebook, como lista de endereços e números de celular. Se eu tenho isso lá linkado, eu estou dando acesso a esse cara quando eu vou entrar num site e um aplicativo e linko ele com a minha conta do Facebook. Aqui, ó. Que Pokémon é você? Aí você vê a visibilidade do aplicativo. Lista de amigos, perfil público, relacionamentos, interesses de relacionamentos e... O que é esse último? Birthday.
datas de aniversário e aniversários de amigos. Então, gente, uma vez conectado nesses caras, permitiu que essa Cambridge Analytica, ela impactasse e tivesse informações de 87 milhões de pessoas. A maioria eleitores dos Estados Unidos, ou possivelmente eleitores das eleições agora que elegeram o Trump. Só que como é que ela chegou nos 87 milhões, pessoal? 270 mil usuários executaram a pesquisa, o teste. Só que a partir de 270 mil chegou aos 87 milhões. Porque ele foi criando uma teia de quem é amigo de quem. E chegou a 87 milhões de perfis. Que inclusive o do próprio Mark Zuckerberg foi comprometido. Porque ele disse lá no Senado antes de ontem, né? O meu perfil também foi comprometido dentro desse ataque. E como é que foi possível? Porque o Facebook foi muito permissivo dentro dos termos de uso e dentro das ferramentas de desenvolvedor que ele disponibilizou, né? Enfim, se você quiser saber se a sua conta foi comprometida, o Google disponibiliza lá, o Facebook, perdão, disponibiliza um link. Felizmente, ninguém que é minha lista de amigos preencheu a pesquisa e o meu perfil não foi comprometido, mas de muitas pessoas foram, né? Outra tela aqui. Como as pessoas encontram você e entram em contato. Isso é interessante, porque aí eu já quero mostrar que a gente tem que entrar na nossa conta do Facebook, lá dentro de privacidade, e tem que restringir ao máximo o que nós temos. Porque sem restringir, eu estou dando brecha para que esse tipo de aplicativo malicioso e essas situações ocorram comigo também, ok? Outra coisa, reconhecimento facial. Permitir que o Facebook reconheça você nas fotos. Aí você pensa, é só as minhas, né? Ops, é só minhas fotos, são só as minhas fotos. Não. Qualquer foto, se você permitir aqui, der um sim, qualquer foto que alguém publicar sua em qualquer veículo no Facebook, o Facebook está te detectando. E aí, ele já gera relacionamentos, ele já faz cruzamentos de informações e, enfim, continua aí a saga e os caras atrás de privacidade, correto? Aqui, se vocês tiverem curiosidade hoje de saber quem é que está acessando a tua vida no Facebook, compartilhando ela, clica lá em configurações, aqui embaixo você tem aplicativos e sites. Dentro de aplicativos e sites, você tem os aplicativos que a sua conta pessoal do Facebook está conectada. E aí quando você clica, ele te dá o que tem permissão. Muitas delas têm permissão de tudo. Porque foi aquela permissãozinha que você aceitou na hora de preencher, por exemplo, a pesquisa lá do que você vai ser quando você crescer. Tá? Dentro desse site, lá dentro de um outro link de Help, você pode fazer download das suas informações do Facebook. E quando você faz o download das informações do Facebook, você vai olhar tudo que ele tem a respeito de você, né? E vai ficar, de certa maneira, abismado. Bom, e aí a gente falou um pouco de Facebook, de Google, e eu quero trazer um pouquinho para a realidade dos dispositivos móveis, ok? Dos celulares. Tem alguém aqui que não tem celular? Meu filho não tem celular. Tem 9 anos, não pode ter celular. Ele não se conforma, mas não tem nenhum aplicativo de celular para menor de 12, 13 anos, correto? Então ele tem um celular que não tem chip, virou um videogame, um minigame, correto? Enfim, que só usa para jogar. Então, enfim, vamos falar um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa, gente, e aí isso é uma coisa nova, estou divulgando aqui a primeira vez, fazendo aí uma matriz com os principais ferramentas utilizadas e mais baixadas para celulares, ok? E o que ela tem acesso, que eu confirmei e pesquisei aplicativo por aplicativo e tal. Então vocês olham, primeiro, boa parte dos aplicativos como Chrome, Gmail, Google, né? Google Maps, YouTube, Waze,
que estão listados aqui pertencem a quem? Google. Tá com Gzinho. E os outros aplicativos aqui pertencem ao Facebook, como Facebook, Facebook Messenger, Instagram e o WhatsApp. Pertencem ao Facebook. Então, se nós listarmos aqui de 13 aplicativos, somente 3 não pertencem ao Facebook, 4, né? Não pertencem ao Facebook 4. Não pertencem ao Facebook ou ao Google, dos aplicativos mais utilizados dentro dos celulares. E aí eu pesquisei, tanto na plataforma iOS quanto na plataforma Android. A pesquisa é recente, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e aí eu vou compartilhar algumas situações aqui. Mas o iOS, ele é mais restritivo quanto à privacidade do que o Android. Essa é uma pergunta que muitos me falam. Realmente, o iOS ele restringe mais, ele protege mais a nossa privacidade. Porque, por padrão, tudo vem desligado. E aí eu vou começar a mostrar algumas telas. Por exemplo, aqui é o Instagram, quando você vai instalar no Android. Ele te diz tudo que ele vai precisar de acesso. E aí ele vai dizer que vai precisar de acesso a câmeras, contatos, localização, microfone, chamadas telefônicas, SMS, armazenamento, informações da sua rede, informações do Wi-Fi que você conecta, lista de Wi-Fi salvas no seu celular. Quando você vai instalar o Instagram, ele já está dizendo que vai fazer tudo isso. E aí o usuário faz o quê? Ok, cliquei. E aí uma vez que você clica e aceita, você vai reclamar depois com o Facebook que ele sabe da tua vida? Não, porque você deu direito a ele. E aí, aqui é no Android. É possível, por mais que ele tenha direito, que ele tenha acesso, você restringir tudo. Aqui é quando eu entro em Application, permissões, eu tenho lá câmera, contatos, localização, microfone, tudo isso. Eu posso desligar o que o aplicativo tem direito. Isso é até bom porque economiza bateria. Você não quer que ele esteja rastreando a sua vida? Vai lá e desliga o location. Mas eu quero fazer um post e colocar uma localização. Liga a location, faz o post, depois vai lá e desliga. E isso acontece com a plataforma Android e com a plataforma iOS. Você consegue controlar aquilo que é dada permissão para o aplicativo, ok? Só que por padrão os usuários deixam sempre muito permissivos, porque ele não se liga nisso. A maioria, né? Aqui é o LinkedIn. Olha o que ele tem acesso. Localização, câmera, Snapchat. Eu achei interessante que eu tinha lá o aplicativo no meu celular do BNB, que é o Banco do Nordeste, né? O Banco do Nordeste, ele queria acesso à minha câmera, minha localização, meu telefone e o armazenamento do meu celular. Por que ele precisava disso? Não sei. Estava habilitado o fone. Provavelmente porque de dentro do aplicativo eu posso mandar ligar para uma agência e o aplicativo quer ligar para mim. Só que quando eu dou essa permissão, ele tem a permissão a quê? A identificar chamadas que eu recebo, de repente, de um banco concorrente dele, não pode? Se ele estiver na lista, ele detectou que eu recebi uma chamada. E ele pode também gerar uma ação de marketing para mim. Ok? O WhatsApp é o mais permissivo de todos e é o que mais é utilizado no Brasil. Isso tudo estava ligado no meu WhatsApp quando eu fui fazer a pesquisa. O Netflix. Por que o Netflix quer acesso ao seu microfone, gente? Para que ele quer acesso ao telefone? Para quê? O Netflix te fornece conteúdo. Para que ele quer a sua voz? Eu procurei no meu Netflix e não tem nenhuma função de voz que precisa do meu microfone. Correto? Enfim, lá o Waze. Lá o Waze. Calendário, câmera, contatos, uma ferramenta de GPS. Ele precisa dessas várias informações que eu posso ligar ou desligar. Essas telas são do Android. Eu sempre coloco se é Android ou iOS, que a pesquisa foi feita aí nas duas plataformas. E aí, o interessante das versões mais atuais do iOS e do Android é que quando você instala o aplicativo a primeira vez e que você vai fazer um primeiro uso, aqui é o Gmail. Ele me pediu acesso aos contatos a primeira vez. Então ele não foi por default o acesso, que antigamente ia. Mas uma vez que eu dei acesso, eu dei um ok,
Acabou, o cara tem a minha lista de contatos. E aqui, por exemplo, no Android, o Instagram. Eu instalei o Instagram, a primeira coisa que ele pediu foi o quê? Acesso ao SMS. Só que quando eu dou acesso ao SMS, ele está tendo acesso a todas as informações de SMS que eu tenho. Então, gente, tudo isso é capitalismo da vigilância. Por quê? Porque todas as informações que são obtidas por eles, elas poderão ser utilizadas contra nós e a favor deles no mercado, que é de venda de anúncios de internet, e que nós estamos aí o tempo inteiro sendo bombardeados de propagandas e etc. E aí eu quero dar uma olhada nisso. Por exemplo, acessei lá o UOL, e aí eu dei uma roladinha no UOL para baixo e tal. Primeira coisa, da Fit. Há um mês atrás, 20 dias atrás, eu procurei sapato na internet, né? Faz um mês que ele me mostra propaganda de sapato, correto? Ao mesmo tempo, eu recebi um e-mail e cliquei para registrar numa festa na RSA Conference, que vai ter lá em São Francisco, a semana que vem. Aí começou a aparecer propagandas de assuntos. Entrei no Booking, fiz uma pesquisa de hotel em João Pessoa. Já apareceu a propaganda lá dentro do UOL, né? Enfim, sapatos, tudo isso está lá dentro do UOL. Então, gente, vocês já perceberam isso? E muita gente me fala, Rodrigo, eu pesquisei um assunto, quando eu saí do site, chegou um e-mail para mim, me oferecendo aquele produto que eu pesquisei com desconto. Com quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Com todos nós, praticamente, correto? Por quê? Porque existem aí mais ou menos 50 ferramentas de marketing online que estão instalados dentro dos sites para fazer o rastreamento daquilo que nós navegamos. E aí eu quero dar uma dica. Alguém conhece o Ghostery? Tem alguém que conhece aqui? Legal, quem conhece. Instalem isso no seu computador, no seu smartphone. O Ghostery aqui no UOL, ele identificou 10 conexões ofensivas dentro do meu site. O que ele chama de conexão ofensiva? Eu vou chamar. Que é um conector com algum serviço de anúncio, ok? De publicidade online. Aí eu entrei na Netshoes, que é um site de venda propriamente. O UOL não é venda, ele tem anúncios, mas o negócio dele é notícia, né? Olha quantas conexões externas o Netshoes tem. 24. Ou seja, você entrou no site na Netshoes, fez a pesquisa de um chinelo, você vai passar um ano vendo propaganda de chinelo, recebendo e-mail de chinelo, não é assim? Por quê? Porque eles jogam baixo contra nós, essas empresas. Eles estão realmente nos rastreando. E aí, qual a função do Ghostery, gente? A função desse Ghostery, nesse caso, ele é uma extensão do browser, ok? É uma extensão do browser, é uma extensão do meu Chrome. Está instalado no meu Windows. Isso tem para Mac, tem para Windows, talvez tenha para Linux, eu não pesquisei realmente, mas deve ter, porque a extensão é para o browser, correto? Ativei, cliquei aqui numa coisinha vermelha chamada restringir site. Neste momento, ele só tem 6 conexões externas e mesmo assim, ele restringiu o acesso dessas conexões. Então, eu vou navegar anonimamente dentro daquele site, sem ser importunado com propagandas e alguém sabendo na minha vida o que é que eu quero comprar, né? É até uma coisa interessante, existe um deles que se eu pesquisar, por exemplo, um sapato, a minha esposa recebe um anúncio de uma sugestão de presente para o marido de sapato. É legal, né, pra gente ganhar um sapato. Você pensou no presente e ganhou, né? Eles querem vender de qualquer jeito. E para isso eles estão violando a nossa privacidade. Porque você não deu direito. Ah, eu não dei direito, deu. Porque vocês já viram que quando a gente acessa sites agora, eles perguntam lá se você aceita os cookies do site, com aquelas informações, pronto, você aceitou ali, você está já sendo conivente com alguns desses abusos, o que eu chamo de abuso. Então ele tem lá, ó, tanto o browser deles, que é um browser da própria Ghostery, e aí ele tem para Safari, Firefox, para o Edge, para o Chrome, para o Internet Explorer e para o Opera, ok?
Então existe a extensão, instalem esse Ghostery. Existem outras ferramentas também que são boas, mas o tempo é curto e eu achei é a que eu uso, então é a que eu estou compartilhando com vocês. Ah, e para o meu celular, porque no celular não acontece a mesma coisa? Você pesquisa no celular e vê a propaganda no PC, né? Ora, o celular não está usando, por exemplo, o Chrome como browser. Ele vai fornecer a informação do mesmo jeito para a empresa de marketing e a empresa de marketing vai fazer a propaganda onde você estiver. Então tem lá o browser, que é o Ghostery Mobile Browser, tanto para Android quanto para iOS. Eu recomendo muito instalar. Quem quiser uma vida anônima. Quem não quiser uma vida anônima, quem quiser compartilhar essas informações, aí tranquilo. Tem gente que gosta, né? Que gosta de comprar. E quanto mais propaganda recebe, mais compra. E aí não tem problema. Aqui é um exemplo do browser Ghostery para iOS. Ok? E aqui é eu acessando a página do Netshoes. Aqui não dá para ver, mas aqui são todos os serviços de marketing que ele também detectou dentro da página no celular. A diferença dessa ferramenta aqui é que eu não consigo restringir o site inteiro, então eu tenho que desativar uma por uma. Se for no Android, eu consigo gerar a mesma restrição que foi gerada no Windows. Olha lá, o Ghostery para Android, ele é um pouquinho mais amigável realmente a interface. Aqui acessei o UOL e ele já encontrou no UOL uma quantidadezinha interessante lá, mais de 10. Na verdade não, são 6, né? E aí ele já travou. Está vermelho porque ele travou para mim. Então é uma forma da gente navegar com segurança e com, de certa maneira, ser menos importunado na internet. E aí, gente, eu quero trazer um último ponto aqui da palestra. Conversando certo dia, eu notei que o assunto que foi falado na mesa, ao abrir o Instagram, existia uma propaganda daquele assunto no meu Instagram. Falei, ué, eu nunca pesquisei sobre isso, nunca entrei em nenhum browser, nada sobre esse assunto, como me apareceu? É uma coincidência, né? Dizem que não existe coincidências no mundo, correto? E aí eu fui pesquisar. O mundo de anúncios do Instagram é tão forte quanto o do Facebook, inclusive pertence ao Facebook, correto? Mas como é que ele gera esses anúncios? Primeiro, pelo que a gente posta, pelos perfis que a gente segue, né? Mas existe aí um mercado negro do Instagram, que é o mercado de ouvir aquilo que nós falamos. Porque o microfone do Instagram, ele não está ligado o tempo todo. Pronto. O Instagram está ouvindo aquilo que nós falamos, é comprovado. E junto com o paper que a gente vai colocar, isso também vai ser lançado. Você fala, o Instagram ouve, traduz isso em letras, ok? Ele transforma isso em caractere e procura alguém que quer vender anúncio sobre aquela palavra, aquela informação. Certa vez eu conversando com meu filho, ele me falou que queria ir na Rio Quente Resorts, porque ele assistiu acho que sei lá, na TV uma propaganda da Rio Quente Resorts. E aí apareceu uma propaganda da Rio Quente Resorts para mim no Instagram. E aí eu falei, bom, já que eu vou colocar lá a pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa. E aí ele está jogando um novo jogo na internet de carros. E ontem eu passei a tarde conversando com ele sobre carros. Ok? Joguei um pouco de videogame com ele. Forza Horizon, né, filho? Forza Horizon 2. Joguei com ele e o celular do lado. Ali, quietinho. E o microfone do Instagram ligado, correto? Aí eu falei, vou tirar o print para levar. Ou eu vou queimar a língua, ou vai dar certo. Aí o meu filho, né? A gente passou o dia conversando sobre isso, sobre carro. E ele falando da BMW que ele tinha e tal. Quando eu abri o Instagram, pode ver o horário, 22 e 23 de ontem. 2 anúncios de BMW. Eu não pesquisei BMW, eu não falei nada de BMW nas redes sociais, nada. Eu conversei com ele por umas 2 horas sobre carro e joguei videogame com meu celular em cima da mesa do lado.
Então, o Instagram e outros dispositivos estão ouvindo aquilo que nós falamos. Aqui são 2 artigos publicados já fora, lá no Reddit, tá? E no Medium. Enfim, eu quero levar para ver se leva para DEFCON ou para B-Sides em Vegas esse ano, essa pesquisa. Então o Instagram e outros aplicativos estão ouvindo aquilo que nós falamos. E aí eu recomendo, desligue o microfone. Do mesmo jeito que tem a moda de desligar a câmera, coloca um band-aid lá, né, na frente da câmera do laptop, você também desligue a câmera do seu PC. Desliga o microfone do seu celular. Porque o celular está ouvindo. E isso pode ser usado tanto para uma pesquisa, quanto para qualquer outro tipo de fim, positivo ou negativo. Você conversou um assunto de caráter pessoal com um familiar seu, qual o risco? Transformar aquilo, você está falando sobre uma doença, sobre, sei lá, câncer, e alguém de repente sabe que você tem um parente com câncer, ou que você pode estar com câncer e vai vender plano de saúde, ou então o plano de saúde pode negar o seu plano de saúde na hora que você for fazer um novo plano. Por quê? Porque ele identificou que você tem algum caso. Isso é uma outra situação que as farmácias agora, você vai lá comprar, você faz um cadastro, não faz? Ele tem o seu histórico de consumo de medicamentos. Ele pode vender esse histórico de consumo para os planos de saúde, não pode? Você assinou alguma coisa dizendo que ele não podia passar aquela informação? Não. Eles só pediram para você fazer um cadastro. Seu nome, seu telefone, data de nascimento, não é isso? E o e-mail. Acabou. O que ele vai fazer com aquela informação? Eu não sei. Pode ir aqui qualquer drogazil e perguntar, os caras não sabem dizer. Ele só sabe que toda vez que você vai lá, você digita seu CPF, ele tem o seu histórico. E te manda SMS e te manda e-mail com ofertas. Tá? Então, nós vemos o mundo da falta de privacidade. Correto? E, enfim, e o Instagram está traindo a gente. Ele está nos enganando. Ok? E eu acho que a mensagem de hoje é essa. É entender que todos os nossos aplicativos estão realmente nos vigiando, as grandes empresas estão vigiando, e a gente tem que ter essa consciência, que nós não estamos mais vivendo um mundo de anonimato. A forma de você ficar anônimo daqui para frente é sair da internet, não ter mais smartphone, correto? Aí acabou, tem anonimato. Fora isso, não tem anonimato. Porque mesmo que você não use daqui para frente, ainda tem o seu histórico. Alguém sabe o que você fez no passado. Pode não saber o que você vai fazer no futuro, mas se utilizou, ok? Vai ter problemas. Perguntas, pessoal? Não sei se a gente tem tempo, tem 5 minutos só. À vontade. Tá, a pergunta dele é sobre morte digital. Isso influencia que você pode apagar os seus registros, ok? E daqui para frente não registrar mais nada. Comprar lá um Nokia 5120, não ter rede social, não ter e-mail. Digitalmente você não existe para essas grandes empresas, essas redes sociais. É uma opção, se alguém quiser. Mas, mesmo assim, não há nenhuma garantia que o seu passado, o seu histórico vai realmente sumir. E a coisa mais difícil é você descobrir onde está o seu histórico de fato. Em quais localidades esse histórico está. Porque ele pode estar em muitos históricos, em locais diferentes, não apenas no Google e no Facebook. É difícil, mas é uma opção e tem muita gente optando por isso e adotando isso. Mais uma. Acho que temos tempo para mais uma, né? 11h26, ok. Bom dia. Sou o Endislau. O que você falou hoje sobre a questão de falar. Ontem mesmo eu estava procurando algumas coisas e conversei comigo meu subdrone. E hoje de manhã no Instagram já tinha várias peças de drone da Gearbest. Mas a minha pergunta vai sobre justamente a questão que nós sabemos que para se proteger tem que ter vigilância. E como é que a gente pode, como é que eu posso dizer, vigiar sem invadir tanto a privacidade das pessoas? Porque hoje o que mais nós sabemos é isso, que a gente, lá, eu moro em Pernambuco, a SDS tem um programinha lá que a gente cadastra todos os dados do smartphone da gente e quando for assaltado, for o caso, eles têm acesso e podem rastrear. Mas aí também a gente dá acesso para que tenham, invadam tudo que a gente possa fazer. Como é que a gente pode restringir isso, atendendo do direito da sociedade em si? Tá, uma boa pergunta, seu nome mesmo é?
Wendislau. Wendislau, obrigado. Bom, isso é, primeiro, a transparência. Nós, usuários, vamos aceitar aquilo que está sendo dito que vai acontecer. Ora, eu vou rastrear o seu smartphone para você, mas você, em compensação, vai poder ter a sua vida rastreada, o dado aqui vai ser usado ou não vai ser usado. E aí é opcional de cada um entrar nisso ou não. Tudo vai ter sempre um preço. A gente brinca que não tem almoço grátis, não tem essa piada? Então sempre alguém vai te dar alguma coisa e em troca vai levar algo. Tá? É a mesma coisa do Mark Zuckerberg na entrevista dele, de antes de ontem. Ele tentando explicar isso lá para os senadores nos Estados Unidos. Eles vivem de vender anúncio. Uma empresa como essa, algum benefício ele pode ter em cima daquele dado. Ou não. Eu tenho uma empresa de Wi-Fi, Super Wi-Fi. Não sei se alguém aqui já acessou, tem lá em Pernambuco, tem no Brasil inteiro. Nós temos lá 5 milhões de usuários no registro Super Wi-Fi, que já passaram pela rede. Sempre tem alguma empresa nos procurando para querer comprar a informação. A gente nunca vendeu e não vou vender. Mas sempre tem alguém jogando sujo, e aí o problema é quem joga sujo. Porque ele não está te dizendo o que vai fazer, não está te dando visibilidade, ele não vai cumprir o acordo, e de repente a sua informação vai vazar. Então assim, não tem muita resposta certa para isso, mas a resposta é, a melhor coisa é que tem que ter transparência, minha opinião. Transparência e legislação sobre privacidade. Agora na Europa foi lançada a legislação sobre privacidade, a primeira do mundo. E a gente espera que isso vai se refletir aqui também no Hemisfério Sul, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, e que as empresas elas aumentem o seu compromisso com a privacidade do usuário. Mas não há nenhuma garantia. Mas acho que a evolução e o tempo ele vai mostrar que os caras vão chegar num nível de agressividade, que eu digo, e de abuso da nossa privacidade, que esse nível vai provocar mudanças. E essas mudanças, enfim, vão ser obrigatórias por legislação, por governo, por qualquer coisa disso. É isso, gente. Muito obrigado. Acho que tem mais perguntas? Tem mais alguma? Tem mais tempo? Não? Então é isso. Eu agradeço. Vocês apagaram aí. Eu queria só passar, quem quiser me seguir, já tirou? Meu Twitter, @RodrigoJorge. Eu tenho o Instagram lá também, que eu compartilho informações sobre segurança e, enfim, tudo isso, que é Rodrigo Jorge 13, o meu LinkedIn, Rodrigo Jorge, quem quiser me adicionar. Muito obrigado e, enfim, boa Campus Party para todo mundo e com muita privacidade. Valeu. Assim, cuidado com o Wi-Fi que vocês usam por aqui, hein, na feira, hein? Wi-Fi, rede, porque pode ter muitos sniffers aí ouvindo e capturando as informações de todos. Valeu.